Equidade é a palavra que norteia os trabalhos da bancada ativista aqui na LESP. A deputada Mônica e a co-deputada Érica Hilton falaram sobre as principais frentes do mandato. Uma das frentes prioritárias do nosso mandato é a luta por equidade étnico-racial. A gente tem a Shirley Pancará, que é uma indígena da etnia Pancará. Temos eu, Jesus, Érica Hilton, negros, que juntos com a Alessi e com a Érica Malunguinho formamos a Frente Parlamentar de Igualdade Étnico-Racial aqui na Assembleia Legislativa, que tem sido uma frente parlamentar bastante atuante, bastante viva em defesa da nossa cultura, da nossa crença, da nossa liberdade e do nosso modo de existir. Através da frente parlamentar, a gente tem feito os grandes debates e esses mandatos têm atuado nessa frente. Esse mês especificamente, que é o mês de julho, a gente comemora na América Latina toda o mês da mulher negra latino-caribenho. A gente vai ter aí uma série de atividades, mas mais do que nunca é momento de lembrar a luta e a história das mulheres negras latino e caribenhas. Na frente a gente faz esse trabalho no mandato também, né? A gente tem atuação tanto na defesa da cultura, da economia, do direito de existir dos negros, quanto dos indígenas e quilombolas também. A Shirley tem um projeto de lei, a Shirley Pancará, co-deputada da bancada ativista, tem um projeto de lei para organizar a contratação de professores indígenas para as escolas indígenas. Tem escola 100% indígena, de linguagem indígena, que precisa ter uma regulamentação do Estado para a contratação de professores. A Érica e o Jesus vão fazer a disputa para as pessoas negras. A gente teve no primeiro semestre a votação de um projeto da Alessi que começou a tramitar, o projeto que quer criminalizar a ofensa em razão de crença religiosa. E a gente tentou disputar na LDO, que é a votação que teve agora no primeiro semestre, um fomento ao empreendedorismo negro, como forma também de fazer o dinheiro do Estado circular para os mais vulneráveis. A gente precisa descentralizar o orçamento para que ele chegue nos lugares onde nunca chegou. Quem toca o dia a dia da frente parlamentar, que engloba negros e negras e comunidades tradicionais, são Shirley, Jesus e Érica Hilton, que são co-deputados da bancada ativista. Eu quase não me envolvo nesse calendário porque a gente distribui na bancada ativista as tarefas e eu estou mais na atuação da pauta ambiental, embora mulher negra também. E essa interação entre a luta racial, a luta por igualdade e a luta por terra tem sido uma das coisas mais interessantes do nosso mandato, porque nos leva a uma outra compreensão da disputa ambiental, da disputa da mãe terra como ser com direitos, como ser necessário, como ser vivo. Então a gente tem entendido a terra como outra questão e tem levado a gente a disputar agora a reelaboração das áreas de proteção ambiental. Shirley pode falar disso um pouco mais para frente, mas a gente percebeu, por exemplo, que a atual legislação ambiental, e foi uma tarefa que a gente enfrentou agora no primeiro semestre com o caso de Jureia, uma comunidade tradicional caiçara que vive numa área de proteção ambiental. As áreas de proteção ambiental geralmente se sobrepõem às áreas de vivência das comunidades tradicionais criminalizadas, porque a lei de proteção ambiental, do qual eu sou entusiasta, proíbe, por exemplo, a caça, a derrubada de árvores e a plantação de comida. Só que as comunidades tradicionais derrubam árvores para construir suas moradias, caçam para comer, pescam para comer e plantam mamão, laranja, limão, mandioca nos lugares onde vive. Então a gente precisa reformular, e essa eu acho que é uma das coisas que o nosso mandato está mais apto a fazer, reformular a legislação de proteção ambiental para deixar de criminalizar as comunidades tradicionais. Se fora daqui há uma grande camada da população, nós somos mais que 50% da população de negros. A gente tem incontáveis comunidades tradicionais. Se fora daqui a gente tem um apoiamento popular muito grande, aqui dentro a gente não tem. É muito difícil explicar, avançar, conseguir apoio, conseguir aprovar. A gente viu um exemplo, vou citar novamente o projeto da Alessi Brandão, de criminalização da ofensa em razão da sua crença religiosa. Teve um grande embate aqui, ainda está em tramitação, ainda está em votação. Teve um grande embate aqui porque as pessoas não entendem que é necessário proteger as religiões mais vulneráveis, que no Brasil são as religiões de matriz africana, que são as religiões
ancestrais dos indígenas e etc., que a gente tem o costume de ter preconceito, as pessoas têm o costume de ter o preconceito sobre elas, e a gente quer avançar na cultura sobre isso, e que enfrenta aqui um grande obstáculo, porque a gente está numa casa de uma maioria evangélica, de uma maioria cristã, que tem dificuldade de lidar com a Umbanda, com o Candomblé, com a boa e velha macumba, como a gente internamente ao movimento se chama. Então é muito difícil mesmo. E é isso, 3 pessoas juntos ainda é muito pouco, a gente ainda está muito distante de conquistar um espaço de igualdade, pé de igualdade na disputa institucional da política. Vamos falar um pouquinho sobre igualdade, o que tem sido feito, o que vocês estão encontrando, para que lado que vocês estão indo, né? Quais, de repente, os pilares aí dessa luta de vocês nesse primeiro ano de mandato? Eu acho que a palavra não é nem igualdade, eu acho que a palavra é equidade, é reequilibrar essa balança tão desigual da sociedade brasileira para vários segmentos. Então a gente tem essa desigualdade que se representa nos movimentos LGBTs, nos movimentos de mulheres, nos movimentos indígenas, nos movimentos de pessoas negras, nos movimentos de periferia. E o que o nosso mandato tem como frente e como principal e ponto nevrálgico, que eu acho que são 9 frentes diversas, mas é uma das frentes nevrálgicas do nosso mandato, é a equidade. A equidade para esses grupos que historicamente foram violentados, que historicamente foram massacrados, que historicamente foram banalizados, expulsos desta casa legislativa e que agora começam a se auto-organizar, ocupar esses espaços, ocupar esta causa, pautar a sua política e trazer para dentro deste lugar, para dentro desta casa de lei, um debate mais qualificado sobre a equidade de grupos vulneráveis e historicamente violentados, como esses grupos que eu falei agora. Então eu acho que é este o caminho. Então propor frentes parlamentares, audiências públicas, trazer as comunidades LGBTs para ter aulas públicas, como eu fiz na semana passada, que foi o mês do orgulho LGBT. Então nós trouxemos meninas do projeto Transcidadania da Prefeitura de São Paulo para terem aulas públicas aqui dentro da Assembleia Legislativa sobre a Revolução de Stonewall. Nós temos as comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas ocupando esta casa e propondo uma equidade, propondo realmente um reequilíbrio, uma reorganização desta balança que historicamente massacrou, violentou e matou esses grupos vulneráveis da história, né? Com relação aos negros, né? Vocês têm alguma coisa que vocês estão dando um destaque ou trabalhando mais? É a mulher negra, é o preconceito, é a criminalização, enfim. Tem alguma diretriz que vocês estão dando uma atenção especial, né? Porque, claro, que são muitas coisas a serem trabalhadas, então, de repente, vocês estão concentrando os esforços nesse ou naquele ponto. Sim, eu acho que neste mês a gente tem concentrado muitos esforços na mulher negra, latino-americana, carimbenha, afro-ameríndia, que é o mês que se celebram essas mulheres, essa existência. Então eu acho que neste mês, que a gente está em recesso na Assembleia, mas as nossas atividades continuam, o nosso trabalho permanece e tem sido o empreendedorismo negro, o fortalecimento desse empreendedorismo, o black money, como nós costumamos chamar, que é que esses movimentos possam se organizar, que esses movimentos possam criar as suas próprias rendas e que essas mulheres, que historicamente também foram apagadas, violentadas e expulsas deste debate, possam agora ter um lugar de representatividades a partir do nosso mandato. Então que elas se sintam representadas, que elas não tenham vozes, que nós possamos propor a partir das demandas das nossas bases, dos movimentos sociais, ações legislativas para esse segmento. Então eu acho que a nossa força e o nosso engajamento neste momento tem se dado para a auto-organização desses movimentos, para o empreendedorismo negro, que é o fortalecimento desta pauta econômica, que nós percebemos que o movimento negro e as pessoas negras, a população negra de um modo geral, é muito vulnerabilizada economicamente, está submetida ao subemprego, sofre uma violação muito grande, então nós precisamos fortalecer isso, fortalecer essa auto-organização para criar emancipação, para criar autonomia, para que esses grupos possam ascender culturalmente, politicamente, economicamente e como estamos no mês de julho, que se celebra o mês da mulher negra, latino-americana, caribenha, nós temos fortalecido a pauta e a visibilidade para as mulheres negras, para as pautas da mulher negra, para o feminismo negro, para o feminismo interseccional, que também tem ficado muito às margens, mas que agora, aqui nesta casa, tem ganhado força a partir das representatividades dos mandatos, a partir das mulheres negras ocupando este lugar, a partir das frentes parlamentares. Então eu acho que tem sido essas as diretrizes, empreendedorismo negro e a força das mulheres negras, o feminismo negro de um modo geral. Então, eu vou começar com o empreendedorismo, né? Qual que é a situação, qual que é o cenário, né? Por que o empreendedorismo negro também tem que lutar aí para ter o seu espaço, né? O Black Money, a gente estava pesquisando, a gente fez um programa recentemente lá na TV Alesp sobre isso, então eu queria que você passasse um panorama geral desse cenário.
Nós precisamos fomentar o empreendedorismo negro porque nós temos um número muito grande de mulheres negras, por exemplo, nos serviços domésticos, homens negros com baixa escolaridade. Nós não temos na história do Brasil, depois do processo da falsa abolição, onde se disse que se abole a escravidão no Brasil e os negros ficam desassistidos. Os negros não têm como voltar para suas terras e permanecem aqui numa escravidão simbólica, né, que continuam vítimas de um processo dos escravocratas, dos escravagistas. E esse processo se perpetua até os dias de hoje, né, onde esses movimentos, onde esses grupos, onde esse segmento social tem dificuldade de ingressar na escolaridade, de conseguir um ensino superior completo. Então é importante que nós tiramos essas vidas, esses segmentos do subemprego, da marginalidade, do tráfico de droga, que é uma consequência, um reflexo da escravidão no Brasil, e coloquemos essas pessoas, essas vidas em locais de destaques, que essas pessoas possam ter autonomia, que essas pessoas possam ascender, que essas pessoas possam conseguir abrir economicamente, sair deste lugar tão vulnerável e tão precário e tão empobrecido, porque quando a gente pega as estatísticas, a população negra é a população mais pobre, a pobreza e a negritude são sinônimos, caminham juntos, e isto é um reflexo de um processo escravocrata que jogou às margens essa população, que fechou as portas da economia para essa população, e essa população enfrenta violações, essa população enfrenta o genocídio, essa população enfrenta uma série de dificuldades que dificultam a inserção no mercado formal de trabalho, que dificultam a inserção em cargos de destaques, que dificultam a inserção em espaços de poderes como esta casa. Então, fomentar e fortalecer esse empreendedorismo é trazer dignidade, é dar autonomia, é propor um marco civilizatório de uma história escravocrata no Brasil e dizer: nós precisamos reverter este quadro, nós precisamos fazer com que essas pessoas que estão embaixo venham para cima. Por isso que eu digo equidade, equilibrar uma balança, onde uns ganham muito em detrimento da vida de outros, onde um ganham muito a partir do esforço da mão de obra de outro. E quem é esta mão de obra? Quem se esforça? Quem está nesta ponta da geração do lucro? Não detém os meios de capital, não detém os meios de lucro, mas quem gera o lucro? É a população negra, é a população pobre, é a populações vulneráveis. Então, fomentar este empreendedorismo é trazer dignidade, é dar autonomia, é reverter esta balança e dizer: é possível uma nova sociedade. A partir do momento que o negro saia do lugar do faxineiro, do gari, do operário e possa começar a ser visto em espaços de destaque, em espaços de poder, em espaços que sempre foram negados a estas populações. É isso que nós pensamos quando nós falamos de empreendedorismo negro, que essas pessoas não fiquem mais à mercê da branquitude, da branquidade como conceito, mas que elas possam agora andar e caminhar com as próprias pernas e não só mais nestes empregos que foram citados, nos subempregos, mas que tenham empregos dignos, que ganhem de salários dignos, que recebam a parcela que lhe cabem desta grande produção que é feita a partir da mão de obra qualificada destes grupos, que é a população negra. Você falou também de destaque aí a mulher também tem esse desafio do empreendedorismo e tem muitos outros, né? Sim, sim, ainda mais quando essa mulher é negra, né? Porque aí nós temos o patriarcado, a misoginia, o machismo como motores da nossa sociedade, e aí se essa mulher é negra, cai sobre ela também mais uma estrutura, porque ela tem que enfrentar o machismo, o patriarcado, a misoginia e o racismo. Então é importante agora no mês de julho, que nós estamos celebrando o mês da mulher negra, latino-americana e caribenha, nós trazemos o destaque que é: as mulheres negras sempre foram a linha de frente da luta do feminismo. O feminismo sempre foi motivado pelas mulheres negras, que historicamente foram as primeiras ali a terem seus corpos usados, a exploração sexual, a hipersexualização do corpo, como nós vimos durante todo o processo histórico da formação do Ocidente, né? A mulher negra sendo colocada como exótica, como objeto de sexualização, a indústria utilizou muito o corpo da mulher negra. Então, fomentar este feminismo, e é interseccional e dialoga com outros feminismos, não é uma coisa única, né? A gente vai falar do feminismo interseccional, a gente vai falar do feminismo da mulher negra, da mulher trans, da mulher pobre, da mulher indígena, e que se interseccionam e começa a criar uma unidade de luta, para dizer: é importante criar esta unidade de luta, porque caminhamos juntos em prol de um bem comum e contra o mesmo opressor, e contra a mesma opressão, com especificidades, mas caminhamos pelo mesmo caminho e vamos para o mesmo sentido, para o mesmo lado. Então a intersecção é muito importante, porque não é uma coisa só. Nós temos aí essa divisão de nomenclaturas, mas no final da conta, no rugir dos ovos, a gente se encontra ali, e é importante fortalecer essas mulheres que são linha de frente, que trabalham duros, que têm os seus filhos mortos na mão da polícia, que enfrentam todos os dias 4, 3 conduções, que saem 5 horas da manhã das suas casas e que não tem nenhum respaldo, que não tem nenhuma segurança política, jurídica, econômica, social, afetiva. Nós precisamos aprofundar o nosso debate acerca deste assunto, né? Nós precisamos sair do raso e ir para o profundo, quer dizer, o que nós queremos para esta mulher negra? Qual tipo de dignidade, qual tipo de marco civilizatório nós estamos propondo para que essas mulheres caminhem, para que essas mulheres tenham seus espaços em todos os lugares?